Eu era jornalista, uma jornalista da vida legal. Trabalhava na época na Folha de São Paulo, na sucursal do Rio do jornal Folha de São Paulo. E estava grávida. Estava grávida uma semana antes do nascimento da minha filha. Uma pessoa que me conhecia foi presa. E, com isso, a minha situação de uma pessoa legal, uma pessoa que estava trabalhando normalmente, foi prejudicada. No que foi prejudicada, eu tive que abandonar todo o enxoval do meu bebê na minha casa, abandonar a minha casa. Eu tive que começar a empreender uma fuga, grávida de 9 meses. Eu tive sorte porque meu bebê foi nascer, a minha filha, que nasceu, Flávia. Eu digo para ela, você é uma iluminada. Primeiro que você foi nascer justamente na véspera de Natal, às 9 horas da noite. No momento em que, certamente, eles relaxaram a vigilância sobre as maternidades e hospitais. Afinal, queriam passar o Natal com suas famílias. Então, na maternidade que eu entrei, não tinha ninguém vigiando. Eu pego o telefone de um orelhão, ligo para a casa da mãe dela, que a mãe dela, então, me informa, olha, a Flávia nasceu. Quer dizer, nasceu a tua filha, que ainda não tinha nome. Ia ser Fernanda, depois virou Flávia. Então, eu vinha juntar com ela quando me alugaram uma casinha numa vila, no Engenho de Dentro. Eu comecei aí uma atividade, quer dizer, clandestina, já, digamos, personalizada. Eu era um professor que saía de manhã com uma pastinha debaixo do braço para a rua, cobrir meus pontos, fazer minhas reuniões, né? Continuar a militância, né? Eu entro no ponto, vou até a calçada, onde está esse cinema, onde eu ia encontrar com a Sônia. Mal eu entro ali, 3, 4 pessoas caem em cima de mim. Me abraçam, né? Quer dizer, outros dentro de carro, com arma apontada, metralhadora, revólver, escambau. Então, daí começa choque elétrico, né? Quer dizer, choque, começa pau de arara, né? 2 cavaletes, aquele pau enfiado no meio, você é amarrado nele, fica de cabeça para baixo, e vem nego com uma vasilha d'água, enfia na tua cabeça, e o choque continuando, com você dependurado. Até o limite de eu conseguir suportar, eu acredito que lá para meia-noite, 11h30, meia-noite, eu então revelei o local onde eu morava de fato, que era essa casinha alugada numa vila no Engenho de Dentro, onde eu já não esperava encontrar a Sueli, né? Que eu tinha dado todo o tempo para ela sair de casa. E eu tenho essa grande decepção de a Sueli estar lá, com a Flávia. A Flávia era um bebê de 3 meses. Tem um momento com ela na porta da casa que foi muito importante, que nós nos abraçamos, né, chorando, né, e nos beijamos, e acho que nem sei o que dissemos, o que conseguimos dizer ali. Mas foi um momento de calor, de apoio e solidariedade muito grande. Como eu fui afastada do meu bebê, ficamos separadas, as duas, ela na casa da minha mãe e eu presa, eu amamentava. Então, meu seio começou a ficar cheio de leite. Eu não tinha mais para quem dar aquele leite. Então, não tinha como tirar aquele leite. E então, eu tive febre. E chamaram a Amilcar Lobo. A Amilcar Lobo me atendeu. Foi um diálogo muito seco, em que um diálogo assim, a gente tinha medo de tudo. Eu tinha medo dele também. Aí ele foi, fez um exame em mim e disse, você toma essa injeção. E aí, com isso, meu seio secou. O período de adaptação é muito confuso, porque eu tinha medo de andar na rua, tinha medo de entrar em banco,
e de repente entrar um grupo lá armado, e eu falei, estou fodido de novo, porque como é que eu vou explicar que eu estou aqui na hora de uma ação de banco? Meus filhos não estavam acostumados comigo em casa, né? Tinha 2 anos e meio em cana, e eles, a Flávia especialmente, pô, né, que era ainda pequenininha, 2 anos e pouco, quando o pessoal vai embora e eu vou dormir, ela pergunta, você vai dormir aonde? Eu falo, vou dormir aqui. Ela fala, você não mora aqui? Como é que você vai dormir aqui? Realmente ela tinha razão. Eu não morava mesmo lá, né? Sobre sobre a ditadura, sobre a dureza de uma ditadura, de você com 20 anos não conseguir ter liberdade para pensar e para falar o que você pensava, né? A gente, com isso, você vai criando uma revolta, uma emoção muito forte, que o tempo se encarrega de ir amenizando. A auditoria, em tese, é uma busca de judicialização, de legalização, que eu costumo chamar de muito lusitana, né, da ditadura brasileira, porque a ditadura argentina, chilena não fizeram isso, matavam, desapareciam, não cuidavam de formalizar nada. Mas a tradição lusitana, cartorial, apontou para que a ditadura brasileira tentasse dar uma aparência sempre de tribunal, de direito de defesa. E, nesse processo, também abriu a brecha para que o projeto Brasil Nunca Mais fosse uma espécie de primeira comissão clandestina da verdade que conseguiu levantar todas as digitais da tortura e dos torturadores, examinando unicamente os documentos judiciais levados, então, ao STM, em Brasília, Superior Tribunal Militar. Foi por causa do doutor Sobral, que vivia falando que a única cópia que existia dos processos do Tribunal de Segurança da ditadura Vargas era o do Prestes e do Berger, porque ele fez cópia e guardou. E lá no escritório eu também eu ouvia muito a história de que o Rui Barbosa mandou queimar a documentação relativa aos negros que vieram escravizados para o Brasil, para evitar que os donos dos escravos pedissem indenização ao governo. Então, essa prática vem de longe, né? E aí, de tanto Sobral falar nisso, contar essas histórias, acabou inoculando em mim o desejo de salvar do incêndio. Eu fui ao Conselho Mundial de Igrejas e pedi financiamento para fazer isso. E eles deram, e aí Dom Paulo Evaristo Arnes e o reverendo Jaime Wright deram o guarda-chuva e está aí a história. Eu tinha como tarefa principal recolher os processos, retirar os processos do arquivo do Superior Tribunal Militar e copiá-los. Eu e o tribunal, não era difícil para mim retirar os processos, porque já estavam no arquivo, e como eu frequentava o tribunal, tinha relação até pessoal com alguns funcionários. Então, eu alegava que queria fazer um acervo sobre as minhas causas. Enfim, não foi difícil convencê-los de não despertar nenhuma suspeita, né? Porque disso dependia o sucesso do projeto, né? Que se houvesse suspeita de que nós estávamos preparando um projeto dessa natureza, evidentemente que usariam de todos os meios para
interrompê-lo, né, e nós não teríamos chegado ao resultado que chegamos. A gente alugou uma sala num prédio comercial no centro de Brasília e botamos lá uns meninos que tiravam xerox dia e noite, eles nem sabiam para que é aquilo. E a gente dizia, ó, se vier alguém, que tinha escritórios, né? Se vier alguém pedir para fazer xerox, vocês dizem que não pode, mas chegou um ponto em que a gente tinha que deixar, né? Porque para levantar suspeita. E esses processos, as cópias, né, eu colocava numa caixa e encaminhava para São Paulo, às vezes por avião, mas a maior parte das vezes por ônibus. Houve um determinado dia que eu me dirigia, não me recordo agora se eu estava indo para o aeroporto ou para a rodoviária, e com a mala do carro cheia de pacote dos processos. Quando eu tinha uma blitz, eu fui parado na blitz. Eu, evidentemente, levei um susto, falei... E me apresentei documentos, um documento do carro, e nada aconteceu e eu fui em frente. Depois eu parei um pouco, porque eu fiquei tão nervoso que eu não conseguia dirigir, né? Foi um projeto importante, hoje todos conhecem, né? Conhecem o livro, né? E feito com muito cuidado, com muito critério, tanto que houve muito pouco questionamento sobre os fatos ali relatados. Que nunca mais se repitam as violências, as ignomínias, as injustiças, as perseguições praticadas no Brasil de um passado recente. Que ninguém participe desse debate nacional sem tomar conhecimento sobre o conteúdo deste livro, para que se possa exigir medidas no sentido de não se repetirem esses anos de perseguição e ódio, para eliminar do seio da humanidade o flagelo das torturas, de qualquer tipo, por qualquer delito, sob qualquer razão. São apenas esses os objetivos do projeto Brasil Nunca Mais. O Brasil não comportava mais a ditadura. Os passos seguintes foram anistia, eleições indiretas com um civil na presidência da República, constituinte e eleições diretas para presidente da República. O último ditador partiu pedindo que o esquecessem. A ditadura militar acabou sem deixar saudades. Foi do lado daqueles que sofreram as consequências da ditadura militar que surgiu a ideia da anistia. Cresceu, foi um grande movimento, um sem número de comitês da anistia, atos pela anistia. A anistia é alguma coisa que acabou punindo a ditadura militar, tirando a ditadura militar da sua condição de ditadura. Hoje, por exemplo, se discute muito a lei de anistia, e que hoje, em tese, estaria protegendo, entre aspas, os torturadores, os perseguidores, os assassinos e tal, mas é que na época nós estávamos discutindo uma coisa que era anistia ampla, geral e irrestrita. Não daria para ninguém ter uma bola de cristal e estar analisando isso para o futuro, que essa lei iria beneficiar aqueles caras. De fato, isso não houve, não aconteceu. Era um avanço, eram 4, 5 passos para frente, e era o que se fez na época. Depois, hoje, fazer a história e descrever a história 10 anos depois, que é fácil. Daí você pode pôr todos os prós e os contras. Naquela época em que, era crime estar nos reunindo para discutir a anistia, aquela lei era o avanço. Teotônio, no auge ali das negociações e discussões do projeto da anistia, chegou uma hora que ele disse assim: vocês não entenderam que ou é esse projeto ou não vai ter anistia. Os presos vão continuar presos, os exilados vão continuar exilados, os desaparecidos vão continuar desaparecidos. Então, nesse momento, vamos por esse projeto, que é o que é possível agora. Nós tivemos o apoio, por exemplo, de franceses, de holandeses, de suíços, que se juntaram a nós. Em Paris se criou o Secretariat International de Juristes pour la Amnistie Uruguaienne, com queridos companheiros advogados franceses, Jean-Louis Weil, por exemplo,
não é, que se juntou a nós e andamos por esta América Latina fazendo seminários e discutindo anistia e transição, e se vai juntando e se vai organizando entidades de direitos humanos e vamos articulando, visitando Chile, indo ver presos políticos, tentando falar com aquelas autoridades que, de alguma forma, se dispunham a conversar com um bando de malucos que iam lá cobrar direitos humanos, respeito aos direitos humanos. E eu não me esqueço com o doutor Belisário dos Santos Júnior e outros companheiros, em Chile, sob Pinochet, tivemos uma audiência com o ministro do Interior, em pleno Palácio de la Moneda, para pedir a ele que fossem respeitados aqueles companheiros nossos de direitos humanos que estavam sendo agredidos, presos e torturados. Foi um horror a audiência, mas lá fomos. A ONU organizou o Ano Internacional da Mulher. E eu fui como representante do movimento feminino pela anistia. Eu li o manifesto da mulher brasileira pela anistia e fui muito aplaudida, aplaudidíssima. E uma senhora que estava atrás disse: eu quero falar com a senhora, isso é muito importante. E daí eu tive um apoio muito grande, sabe? Manifesto da Mulher Brasileira em favor da anistia. Nós, mulheres brasileiras, assumimos nossas responsabilidades de cidadãs no quadro político nacional. Através da história, procuramos o espírito solidário da mulher, fortalecendo aspirações de amor e justiça. Eis porque nós nos antepomos aos destinos da nação, que só cumprirá sua finalidade de paz se for concedida a anistia ampla e geral a todos aqueles que foram atingidos pelos atos de exceção. Conclamamos todas as mulheres no sentido de se unirem a este movimento, procurando o apoio de todos quantos se identifiquem com a ideia da necessidade da anistia, tendo em vista um dos objetivos nacionais, a união da nação. O regime já não tinha mais a mesma força, o mesmo poderio. O velho não tinha força ainda para se manter no poder como se mantinha, mas não com a mesma intensidade, não com a mesma brutalidade sequer. Havia já uma decisão das forças hegemônicas das Forças Armadas, né, dos setores hegemônicos das Forças Armadas, de que a ditadura estava nos seus estertores, já não havia uma crise econômica, já não havia o apoio amplo da classe média, não é, que foi muito importante para o golpe de Estado de 64 e para a sustentação da ditadura, já não havia apoio, né, da grande imprensa à ditadura. Enfim, a ditadura, o seu ciclo estava esgotado. Nós vivíamos uma época em que a ditadura estava já começando a tentar dar uma abertura, como eles falavam. E o momento é que eles queriam transformar o general em João, presidente da Conciliação. E parece que escolheram Florianópolis, que é uma cidade, na época, conhecida como de um povo bastante cordial, né, onde não haveria grandes perigos de fazer isso. O Jorge Bornhausen era governador que era, na época, ele era nomeado, né? E fizemos uma reunião no DCE, chamei o presidente da UCE, o Adolfo, que era muito meu amigo pessoal, estudante de Direito também, que nós precisaríamos responder a isso, né? Precisaríamos fazer alguma coisa para responder a esta campanha, né, essa farsa de democratização da ditadura. E o presidente iria falar, o ditador, né, iria falar do balcão do palácio. Aí viemos, descemos, e ali tinha uma multidão de pessoas. Tinha umas 2.000 pessoas, mais ou menos. Nós éramos 100 pessoas. Quando o Jorge Bornhausen começou a falar, nós começamos a chamá-lo de mentiroso.
É mentira. Começamos a gritar, é mentira, é mentira. Tudo que ele falava era mentira, era mentira. E o povo inteiro começou a gritar que era mentira, porque ele era muito odiado pelos servidores públicos. Aí, assim, rapidamente conseguiram tirar as crianças, o povo e os estudantes aí aproveitaram e meteram bronca. Houve um momento de estupefação, que eu tenho fotos, inclusive, assim, da polícia militar. Há uma reunião do comando daquele grupo de policiais que estavam na praça ali para ver o que eles iam fazer. Aí o Figueiredo aparece na sacada e faz um gesto parecido com um cigarro na mão. Aí o pessoal achou que ele estava mandando todo mundo tomar no cu e todo mundo mandou ele tomar no cu. Filho da puta, desgraçado, comunista, filho da puta. E foi daí para frente, foi um Deus me acuda. Uma parte da população se desloca abaixo o balão, que estava, fura o balão, pega o balão, leva até o centro da praça, onde tinha sido instalada a tal placa homenageando o Floriano, arrancam da base de concreto a placa e tacam fogo naquele balão e entrega essa placa pegando fogo, pelando na porta do palácio. E o Figueiredo desce e vai para o Ponto Chique, que é um café que ele tinha programado uma ida, um café que era popular ali no centro e tal, mas foi tudo aos trancos e barrancos, no tapa, segurança brigando. Eu me lembro de ter visto o comandante da unidade da Marinha, que atravessando a praça sozinho, sabe? Porque aquilo para os militares aqui foi uma encrenca, né? Não ter dado a cobertura devida à visita do presidente, quando estava anunciado um protesto, né? E daí saíram, então, claro que o regime também não podia prender toda a praça, não podia prender toda a população que gritou, que vaiou, que xingou, que manifestou a sua indignação, não é? E escolheu, então, os 7 estudantes que foram os réus desse processo também de Lei de Segurança Nacional e que, também pela Comissão de Justiça e Paz, me coube, principalmente a minha pessoa, se é que eu posso dizer que tem algum mérito nisso, de articular, entende, a defesa desses 7 estudantes. Teve uma reunião do Ministério Público, que o Heleno Fragoso veio fazer uma palestra e eu fui convidado, estava no Clube 12, quando o Procurador-Geral da Justiça, que é o Carlos Curtis, chegou e disse: "Ó, Sadi, o governador acaba de informar que a partir de amanhã eles vão começar a prender os estudantes." Aí eu me dirigi ao Heleno Fragoso, que era um grande, famoso criminalista, que eu conhecia. Aí eu disse: "Heleno, e agora, como é que eu faço?" Ele disse: "Amanhã você vai lá, na Polícia Federal, com a sua carteira e se apresenta que quer defender os estudantes." Aí lá de manhã cheguei lá na Polícia Federal, sou presidente da ordem, eu quero participar na defesa dos estudantes. Aí veio Relações Públicas: "Isso não é possível." "Por que não é possível?" "Sou advogado, quero assistir." Não é possível." "Bom, se vocês acham que não pode, eu vou telefonar para o Eduardo Seabra Fagundes, a imprensa está aí, eu vou comunicar que eu estou sendo impedido. Mas falei de forma firme, veemente. Aí ele: "Espera um pouco, calma." Aí foi lá, falou com o superintendente, disse: "Não, o senhor está autorizado." Então, nós ficamos 8 dias incomunicáveis. Comunicável significa não falar com ninguém, só com o advogado e um médico. Eu tinha 15 minutos por dia com o advogado e interrogatórios direto. Né? Teve um ato que reuniu 10.000 pessoas. Eu estava presa, infelizmente. Uma das minhas maiores frustrações foi não ter participado do maior ato da história, naquela época, de Florianópolis, que foi o ato pela nossa libertação, que reuniu, parece, umas 10.000 pessoas. Aquele episódio de Florianópolis não foi um episódio que se circunscreveu ao limite do território de Florianópolis ou de Santa Catarina. Aquilo se espalhou pelo Brasil como um todo. A derrubada da ditadura é uma construção sucessiva, longa, histórica, cansativa, sofrida de pequenas vitórias. Aquela foi, indiscutivelmente, uma grande vitória pela razão simples que mostrou que, digamos assim, o tigre já não mordia com tanta força, os dentes já não estavam tão bons. Eles não tiveram capacidade, com certeza gostariam de ter feito mais, mas já não era mais possível. Era mais ou menos como o velho que já não tem força para se manter, enquanto o novo ainda não tinha força, entende, para entrar no lugar.
Houve retrocesso. No ano de 1980, houve a bomba na OAB, né, que vitimou a dona Lira Monteiro. Em 1981, a bomba no Rio Centro. Os setores, vulgarmente chamados de linha dura, né, das Forças Armadas, sobretudo do Exército, ainda resistiam a qualquer possibilidade de democratização do país. E eram contra, né, atuaram contra a chamada abertura. Havia um racha naquele momento nas Forças Armadas, sobretudo no Exército. Foi um momento depois da anistia de 79, imediatamente depois, quando nos aeroportos não voltaram as pessoas, quando as celas se abriram, não por conta da anistia, mas por conta da mudança da Lei de Segurança Nacional. Liberaram-se alguns presos e essas pessoas não voltaram e nós tirávamos, então, da prisão e voltavam do exílio algumas testemunhas oculares de companheiros desaparecidos. E nós precisávamos preservar esses depoimentos. Eles foram preservados naquela sala contígua à sala da Dona Lida. Então, ali estourou aquela bomba, não foi por acaso. Foi porque havia esse momento em que provas estavam sendo colhidas. Eu acho que muito da consolidação da democracia e da conquista da democracia no país vem do esforço dos advogados, né? Tenho muita convicção disso. A OAB, por exemplo, inegavelmente, no primeiro momento, na ditadura de 64, tem uma postura dúbia, né? Tem uma postura até de apoio, velado, naquele primeiro momento daquela onda conservadora. Eu acho que a Ordem, no final dos anos 70, a partir do Raimundo Fauro, da grande conferência da Ordem de Curitiba, a Ordem vai realmente para a ofensiva contra o regime militar e que termina na tentativa de assassinato do Eduardo Seabra Fagundes, que vitimou a Dona Lida, que era secretária da presidência da Ordem. Acho que esse é o símbolo maior desse enfrentamento que foi se radicalizando entre a advocacia e as forças do arbítrio. Efeitos conexos da ditadura. A repressão contra os trabalhadores. A violência no campo não estava dissociada, né, da violência maior que acontecia no país. Pelo contrário, né, ela era um estímulo à violência institucional, né, que o regime empregou, né, era um estímulo para que outras violências acontecessem, né? Quer dizer, nós tivemos, e em alguns textos que eu trouxe aí, né, demonstram isso, trabalhadores assassinados pela polícia. Um deles foi assassinado, né, por mais de 10 policiais quando se escondia embaixo de uma cama, na casa dele. Então, quer dizer, essa violência, né, não era casual, né? A violência praticada lá em Santa Maria da Vitória, né, ou no extremo sul da Bahia ou em qualquer parte do estado, né, era uma violência, sim, decorrente, né, de uma violência maior, né, que se institucionalizou no país, né, e que garantia às pessoas que praticavam a violência, né, a certeza da impunidade. Então, a ditadura impunha isso, né? Ela criava as condições para que o capital avançasse sobre as áreas de poceiros, né? E para garantir os interesses do capital também era importante não permitir a organização dos trabalhadores, inclusive nos seus sindicatos. Então, nossa atuação como advogados de sindicatos de trabalhadores rurais e de assessores das oposições sindicais dos STRs era fundamental para fazer frente a esse movimento da direita apoiada pela ditadura. Ser advogado naquele período ali, né, que vai também muito até os anos 80, né, na verdade, não, né, quer dizer, era sempre viver sob ameaça, né? Não, todos nós, advogados de movimento social rural, naquela época, né, tanto de sindicatos como de comissões pastorais da terra, né, todos nós, né, em algum momento, fomos ameaçados, tivemos a vida ameaçada, né, nos livramos de emboscada. A ditadura não é só o ditador. A ditadura se reproduz até o último agente da hierarquia, que nesse caso ia até o inspetor de quarteirão, o advogado de calça curta. Nós éramos maltratados, nós éramos tratados, éramos provocados
Para você ter a noção, quando Dona Nativa foi sequestrada em Marcionílio Souza, por volta de 1980, para mim entrar na delegacia, a polícia fez um corredor polonês e eu passei, eles me passando a perna e me provocando, me xingando e tudo mais, mas eu entrei na delegacia. E nós conseguimos, na época, alguns órgãos de imprensa, às vezes, a gente conseguia acessar, conseguia publicar alguma coisa, e aí, quando isso ganhava alguma repercussão, a polícia, nesse caso, soltou a pessoa. E o nome de desacato era uma forma da gente desobedecer a ordem, né? A gente botou o nome de desacato e no nosso papel a gente colocou uma frase: se o boi soubesse a força que tem, ninguém lhe colocaria a canga. E aquilo ali era uma forma de provocar, de desobedecer o judiciário, que hoje é um poder ainda muito ruim, antidemocrático, fechado. Agora imagina em 1982. E como a gente tinha esse trabalho prioritariamente no campo, nós achamos que o desacato combinava bem com a nossa rebeldia de lutar pela reforma agrária, desmontar o latifúndio e levar a justiça no campo. Trabalhar o direito dentro de uma dimensão dialética com as pessoas a quem nós nos propunhamos a trabalhar junto, não é? E elas compreenderem esse papel e ver que a nossa ideia, o nosso propósito, a nossa ação era de militantes advogados e de militantes políticos, contribuindo para a organização do movimento sindical, contribuindo, porque o agente da história são os trabalhadores. Quando eu me formei e tomei conhecimento da estrutura jurídica, né, eu fiquei convencido de que o advogado era um operador do direito e não um construtor do direito. Em outras palavras, o advogado só servia para manter a estrutura. Era preciso um trabalho fora da atividade jurídica propriamente dita para poder fazer com que houvesse uma mudança. Só mudando a lei é que você pode fazer mudanças na estrutura da sociedade. Então, como advogado, a gente fazia o possível para o trabalhador ganhar o processo, mas, ao mesmo tempo, levava uma palavra no sentido de dizer: é preciso mudar a lei. É preciso fazer uma transformação mais profunda. Entrevistamos muitas viúvas de advogados assassinados e chegamos até a um número comprovado de 50 advogados mortos no país. E muitos deles advogados da área trabalhista, que defendia lá em ações trabalhistas de diversas empresas, principalmente na área rural do Nordeste e por aqui e tal. A coragem é um ato de escolha entre o risco, não é? E você decide entre o risco e o não risco, você decide se arriscar. Entre o risco e a segurança, você opta pelo risco, tendo em vista determinados fins. No nosso caso, eu acho que nós nem ficávamos assim, examinando, analisando, conjecturando os riscos, os perigos que nós corríamos. Nós íamos, era tanto trabalho, nós atendíamos muitas pessoas, a nossa vida particular, privada, estava inteiramente subordinada, né?
e associada a essa vida profissional e pública. Não havia momento em que nós não estivéssemos disponíveis para todas as pessoas que precisassem, para todas as situações que envolvessem um risco assim maior para o outro. É diferente, muito diferente da forma como nós atendemos o crime comum. Esses valores comuns da vida profissional não eram os valores com os quais nós fazíamos essa advocacia. Eu acho que o advogado tem que ter, fundamentalmente, uma concepção humanista. Ou humanística, humanista, não sei. E o que leva se você tem essa concepção, a sua capacidade de se indignar diante das coisas. Se você tiver essa capacidade de se indignar, pouco importa se você é de esquerda ou de direita, é uma questão de humanidade, eu vejo assim. E não podemos, de forma nenhuma, é um dever do advogado ter um compromisso com a justiça, não meramente com a lei de uma forma fria, não é? E um compromisso maior, quer dizer, quando eu digo com a justiça, estou falando de compromisso com os direitos humanos. Se o advogado não tem, no meu ponto de vista, esta concepção, pode ser um cara que vai ganhar muito dinheiro, ou não, ou vai ser reconhecido, ter uma vida num corporativismo de classe, mas nunca vai ser um cidadão na plenitude da palavra. A rigor, o que aconteceu durante a ditadura de 64 é que chegou um momento em que ficou difícil ter alguém que não tivesse um parente perseguido, ou um amigo, ou um companheiro de trabalho. E é engraçado porque essa solidariedade, a maior parte, ela foi subterrânea. Era composta por pessoas que ajudavam, umas com dinheiro, outras abrigando a pessoa em casa, outra alugando um apartamento pequeno ou um quarto numa pensão, outro pagando uma passagem, o outro ajudando a família de alguém. Enfim, foi realmente uma rede que estendeu tentáculos por esse país afora. A Aini, muito combativa, ela chegou a cativar os diretores do presídio de Venceslau, né, com sua simpatia e tal, e ela praticamente virou a rainha dos presos, né, os presos comuns, porque lá nós ficamos... Eram 6 presos políticos no meio de 300 comuns. Teve um fato, não sei se ela narrou esse fato, do Natal de 1973. No Natal, ela vai passar o Natal na prisão. Ela vem do Rio de Janeiro e, olha, Venceslau não tinha avião naquele tempo, era 14, 15 horas de ônibus, que tinha que fazer desde São Paulo. Então, ela tinha que vir. Ela resolve que o Natal dela ela vai passar no presídio. E ela passa no presídio, e ela faz um discurso para toda a comunidade. O diretor convida ela para fazer um discurso de Natal para a comunidade carcerária, e eram os presos comuns. Ela virou a rainha dos presos, né? Porque os presos adoraram ela, adoraram o que ela falava, falavam dela como se fosse uma deusa, né? Esse é um trabalho em madeira, assim, simples, né? Traduzido são as mãos, as expressivas mãos de um preso. E atrás... tem um verso, está escrito, o doutor Eluardo Guazelli Família. Assim, ó. Então, tem uns versos aqui, que eu sempre gostei muito desse verso. Deixo aqui, na parede da cela, estes versos. Não se percam palavras dissolvidas no muro. Que os olhos de algum perseguido os encontrem e eu torne a achá-los na boca do meu povo um dia. Isso são os presos políticos de São Paulo, que em 1975 mandaram para o pai. Quero dizer, com muito orgulho, que fico extremamente satisfeito com a minha cidadania de brasileiro quando vejo que muitos se levantaram, e alguns, inclusive, do Exército, como o capitão Lamarca,
o sargento Honório e mais outros, que Marighella se levantou. Enfim, nós não fomos pura e simplesmente cordeiros que tenhamos marchado por Matadouro. Houve uma rebeldia, houve uma resposta do povo brasileiro, e uma resposta armada, uma resposta corajosa. Muitos e muitos heróis, como Ricardo Zaratini e muitos outros, deixaram o seu nome inscrito nesses protestos como uma demonstração de que nós somos um grande povo. Ao mesmo tempo que nós tivemos um momento de muita dificuldade, onde nós fomos a todo momento testados na nossa coragem, a vida deu a possibilidade de nós estarmos com as melhores pessoas desse país. Eu não tenho dúvida de dizer isso, porque quando você abraça uma pessoa honrada como um Apolônio de Carvalho, um herói de 3 pátrias, e ele tem carinho por você, ou mesmo a um caso recente que acabou de ser julgado na comissão de anistia, de uma moça que foi presa aos 18 anos e ficou totalmente desestruturada. E você consegue trazê-la, se constituir nessa vida e fazê-la vomitar aquele mal. Um bebê com 1 ano e 8 meses, ele foi espancado pelo grupo de repressão que tinha prendido o pai e a mãe e procurava amigos, foi jogado no chão e foi um menino que o depoimento do pai, a revista Isto É, esse meu filho nunca mais conseguiu se encontrar na vida, nem a vida escolar, nem a vida de trabalho. A matéria fala que ele desenvolveu uma fobia social. Bom, são episódios que mostram que houve tortura de um bebê. Episódios que mostram que o Brasil precisa ter coragem de ir fundo nesse autoexame, sem revanchismo, com os olhos postos no futuro. A gente fala muito em não esquecer o passado, e é preciso agregar, é sobretudo importante não esquecer o futuro. Houve uma fase, depois do regime militar, em que ninguém aceitava a tortura, nem os que haviam praticado. Depois começou a haver um silêncio e agora começa a haver quase que uma assunção da tortura, uma defesa da tortura, dizendo, precisou fazer isso para a gente não chegar a uma Cuba, etc. Quer dizer, a defesa da tortura hoje é muito mais difícil de fazer, porque hoje a gente está falando com pessoas que nunca viram isso, não conhecem. Ninguém tem uma estatística correta, até porque eles escondem, a ditadura sempre escondeu, e até hoje os arquivos continuam rotulados como secretos, sigilosos, você não consegue fazer uma estatística. Não eram 300 vítimas, nem eram 3 mil, nem 30 mil, nem 300 mil. Foi um número muito maior. E mesmo sem estatística, se quiser, faremos aqui uma aritmética simples e o senhor vai se convencer de que pode ter ultrapassado 500 mil de vítimas se nós incluirmos as famílias que sofreram, de uma forma ou de outra, sofreram muito. Mais de 500 mil. Agora, foram centenas de milhares os presos, sequestrados, desaparecidos, assassinados políticos. Desde a luta dos familiares que começaram a denunciar o desaparecimento dos seus parentes, dos seus pais, das suas mães, dos seus irmãos, avós, enfim, ainda na época da ditadura, sempre esbarramos na renitência dos comandos militares em fornecer informações, em facilitar o acesso a informações, em abrir os arquivos. Então, isso é profundamente lamentável, né? Até porque as novas gerações de militares não têm qualquer comprometimento pessoal ou institucional com aquelas barbaridades que aconteceram na época da ditadura, mas predomina um espírito de corpo e uma solidariedade inaceitável com assassinos e torturadores que nós não podemos admitir. É um compromisso que nós temos com as gerações que não viveram aquilo. Eu me recordo quando aconteceu o golpe,
falava-se da Revolução de 32, e eu me lembro da Revolução de 32, eu colocava com uma coisa lá de trás, que eu não participei, obviamente, mas com uma coisa assim, remota. E agora que nós temos a possibilidade de remexer a história e temos a obrigação de mostrar a essa juventude que esses fatos aconteceram e que não podem se repetir. É um alerta para o compromisso com a democracia. Eu digo que a revelação do passado é a melhor forma de nós celebrarmos o futuro. Tem um certo arbítrio, tem uma certa visão de capitalismo autoritário que ela é tolerada, e as pessoas imaginam que isso é que deve ser feito para que a sociedade possa viver em ordem e funcionar. Então, quer dizer, é como se tivesse um racismo institucionalizado, uma violência institucionalizada. E isso é difícil você entender que isso seja uma mera... não é um lugar comum. Isso é um lugar de existência, um lugar de vida. Então, independente de períodos ditatoriais ou períodos democráticos, tem uma vertente autoritária que corta esses períodos. E essa modalidade nossa de capitalismo autoritário, ela traz em si todas as usurpações de terras, usurpações de territórios, usurpações de direitos, usurpações de sonhos e desejos. Eu acho que esse é o capítulo que nós estamos colocados hoje e que nos coloca diante de muitas incertezas quanto a esse futuro nosso enquanto um país democrático. É resolver essa questão do autoritarismo na sociedade brasileira. Eu penso mesmo que o passado é o DNA da sociedade, na medida em que a história do Brasil, no seu decorrer, vem repetindo uma política de Estado de violência contra setores da população. Para não ir muito longe, a gente pega massacre de índio, escravidão, na República Nova, os vários episódios tentando sufocar os movimentos populares, na ditadura Vargas, a violência contra os seus opositores, e na ditadura militar, civil-militar, de 64 a 85, as Forças Armadas quiseram eliminar qualquer tipo de oposição, né? Houve uma grita generalizada contra a violência praticada contra os presos políticos, porque, na época, a maioria das vítimas do Estado eram da classe média. E os filhos da classe média sofrendo a mesma violência que o homem do povo, historicamente, vinha sofrendo, que era o pau de arara, a falta de advogado, a falta de habeas corpus, quando isso atingiu a classe média, aí houve uma grita. Essa mesma violência que veio historicamente e passou pelas duas ditaduras, hoje ela atinge o homem do povo e ninguém faz nada, pelo contrário. Há setores que concordam com a ideia de que bandido bom é bandido morto. É claro que, digamos, na transição para a democracia, né, num primeiro momento, havia quase que um constrangimento, mas hoje eu vejo, como diz a Verinha, mais do que tolerância, aplauso a toda sorte de violação que, durante a ditadura, quando a classe média foi ao pau de arara, porque as práticas brasileiras, a nossa história é essa, uma história de um escravismo tardio. O escravismo supõe um poder punitivo doméstico permanente. Todo dia, a polícia mata dois... O jornal vai dizer, eram traficantes, e como se matar traficante fosse que nem matar mosca. Começa a ser categoria traficante, né? Que é isso? Que é isso? Aí, vamos... Há histórias, né? As pessoas...
Mas bastou dizer que é traficante, é como se tivesse legitimado todo tipo de morte. Nós convivemos com isso. Ou seja, nós descobrimos uma maneira, e o Marildo escreve sobre isso muito bem, de deixar a exceção rolar francamente dentro do Estado de Direito. Democracia, disse um filósofo, uma das belezas da democracia é ser uma obra sempre inacabada. Cada conquista, cada avanço leva à reivindicação de novos avanços, de novas conquistas. Eu era estudante de Direito na PUC-Rio em 1969, quando na aula de introdução à ciência do direito li no jornal a notícia da prisão dos advogados de presos políticos. Levantei-me da sala de aula, abandonei o curso de Direito e me fiz historiador e cineasta. Com este filme, homenageio a todos e todas que continuaram lutando por justiça e liberdade. Graças a esses advogados e advogadas, muitas vidas foram salvas e hoje o Brasil reverencia os que trabalharam, mesmo em tempos sombrios, para que houvesse um pouco de luz nas trevas. Silvio Tendler.